Eu estava essa semana me preparando porque eu não tinha feito o calendário de julho para os pregadores que geralmente estão aqui conosco nas sextas-feiras. E eu comecei a tentar escapar, porque eu estava fazendo mensagem de domingo e outros trabalhos. E eu falei assim, não, deixa eu ligar para o Pedro, pregou semana passada, não dá para chamar o pastor Pedro. Então, deixa eu tentar esse. E fui tentando. Resumindo, ninguém estava pronto para pregar, ou disposto. E eu falei, então sobrou para mim mesmo, né? Vou ter que correr. Aí nessas horas a gente dá um apuro, né? Que quando você prepara mensagens com série, você sabe o que vai pregar. Mas quando não tem assim uma direção, você começa o quê? O que você faz quando você não sabe? Orar. Aí vai orar, né? Deus, porque quando a gente prepara a série, a gente ora, pede ao Senhor, o Espírito Santo, me fala o que o Senhor quer para a igreja. E é tão interessante que muitos acreditam, eu não gosto de séries, porque não sabemos se é Deus, a gente Gente, a gente ora pelas séries. E tantas vezes nós estamos fazendo uma série e é exatamente o que a gente está precisando na hora daquele momento que a série chegou. Então, creia que as nossas séries são dirigidas também pelo Senhor. Mas essa semana bateu aquele desespero. O dia estava chegando, eu falei, eu preciso da mensagem. Senhor, eu preciso da mensagem. Senhor, eu preciso da mensagem. E de repente, sabe, Deus quando fala comigo, geralmente é uma palavra, não é que, assim diz o Senhor. Tem gente que Deus fala assim, né? Comigo não, né? Tem gente assim, falo contigo, Senhor, recebe aquela ligação lá do Brasil, e eu doido para alguém me ligar, alguém me dá uma direção, né? E eu falei assim, de repente Deus me deu uma palavra. E quando Ele me deu a palavra, imediatamente eu comecei a buscar, a entender mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Mas antes de eu tratar um assunto propriamente dito, eu quero contar uma história. É a história de um país chamado Veredas. Os cidadãos há muito tempo sofriam com um governo autoritário, liderado pelo presidente Marcos Veras. Nome bonito, né? Ele, junto com seus aliados, controlava o país com mão de ferro, suprimindo a liberdade de imprensa, reprimindo manifestações pacíficas e mantendo uma elite corrupta no poder. Qualquer semelhança é mera coincidência. Cansados então da opressão e inspirados por um movimento pró-democracia em outros lugares, um grupo de jovens ativistas liderados por Ana Silva e Pedro Santos decidiu organizar uma série de protestos em todo o país. Eles usaram as redes sociais para mobilizar milhares de pessoas, exigindo reformas políticas e o fim daquela corrupção. Inicialmente, os protestos foram pacíficos, com os manifestantes carregando cartazes e cantando slogans de liberdade. No entanto, o governo de Marcos Veras respondeu com violência. A polícia foi enviada para dispensar os protestos com gás lacrimogêneo e balas de borracha, resultando em feridos e até mortes entre os manifestantes. A situação escalou rapidamente em confrontos mais violentos. Grupos de resistências armadas surgiram, confrontando as forças de segurança em embates urbanos. O país ficou dividido entre apoiadores do governo e da oposição, criando então uma atmosfera de tensão e medo. Após meses de luta, o governo de Marcos Veras conseguiu reprimir os protestos. Ana Silva e Pedro Santos foram presos e acusados de conspiração contra o Estado. Muitos outros ativistas foram perseguidos e obrigados a fugir para países vizinhos, em busca de segurança. E as consequências foram devastadoras para Veredas. Um aumento na repreensão política, censura ainda mais rigorosa da mídia e um clima de medo entre os cidadãos. No entanto, aquela resistência não desapareceu completamente. O movimento de Ana e de Pedro deixou um legado de coragem e de determinação, inspirando futuras gerações a continuar lutando por justiça e liberdade em seu país. O que eu acabo de ler para vocês foi uma história fictícia, criada por inteligência artificial. Pasme. Essa história, eu pedi, me dê uma história sobre rebelião. E olha a história que surgiu. Eu achei assim, uau. Eu fiquei assim, deve estar sendo inspirado em algum país na América do Sul.
A interessante é que eu pedi uma história que falava sobre o assunto que eu quero falar hoje, é sobre rebelião. A palavra que Deus colocou no meu coração foi rebelião. E essa foi a história que surgiu. Eu achei interessante porque essa história fala de uma repreensão que esse povo estava sofrendo. E de certa forma, a rebelião aqui, ela é justificada. Havia um porquê das pessoas estarem revoltadas com o estado que elas estavam vivendo. Então se levantou, de certa forma, uma luta para reprimir aquela insatisfação que havia no coração do povo. No entanto, é importante notar que ao longo da história, as situações se complicam quando as rebeliões são cada vez mais corriqueiras. A gente vai ver hoje uma história da Bíblia que fala a respeito de uma rebelião. E eu queria que você, para isso, mantivesse a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse acompanhar essa história de rebelião. A história está em Números capítulo 16. E a gente vai ler alguns versículos, parar, meditar um pouco e ver aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu creio que é uma palavra para nós hoje. Versos de número 1 e 3, quantos já encontraram? Glória a Deus. Em algumas versões vai dizer Corá, outras Coré. Então se eu mencionar Corá ou Coré, estou falando da mesma pessoa. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Devi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabé, e Aom, filho de Pelé, filho de Rubens. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós elevai sobre a congregação do Senhor? Por enquanto, somente até aí. Vamos orar e pedir para Deus falar com a gente nessa mensagem? Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e poderosa. E nós lemos aqui a tua palavra. Essa história está relatada aqui porque o Senhor tem algo para nos ensinar através dela. Queremos te pedir, o Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, neste momento, nesse contexto, e todos aqueles que ouvirão a esta mensagem. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Essa história nos conta que 3 homens se levantaram para arquitetar uma rebelião no meio do povo de Deus. Nós temos aqui os nomes dele, Coré ou Corá, como eu disse, Datã e Abirão. A primeira coisa que precisamos de entender quem são esses homens. O texto nos dá ali uma informação a respeito de um deles, e eu quero explicar um pouquinho mais sobre dos outros dois e por que isso é importante no contexto que a gente vai aplicar para nós hoje. Corá era um levita. Claramente diz que ele era descendente de Coate e que era filho de Levi, filho de Jacó. E os levitas, todos vocês devem saber, foram separados dentro da nação de Israel e designados para os serviços sagrados naquela ocasião do tabernáculo e mais tarde do templo. E quem era Datã e Abirão? A gente leu ali rapidamente o último nome, Rubens. E isso é importante porque Datã e Abirão eram rubianitas, ou seja, eram descendentes do filho mais velho de Jacó. E isso é importante. Isso fala muito a respeito do que nós iremos aprender com esse texto hoje. O texto diz que Coré veio até Moisés e basicamente disse o seguinte: nós somos levitas, ou seja, nós também trabalhamos e servimos no tabernáculo. Mas nesse momento nós queremos ser o quê? Sacerdotes. Ou seja, havia um descontentamento por alguma razão no coração deles, que aquilo que eles estavam fazendo não era o que eles queriam fazer mais, e agora eles queriam fazer outra coisa. Uma rebelião contra Arão. Então perceba que essa rebelião é contra Arão. Por quê?
Arão, junto com a sua família, eram os responsáveis pelo sacerdócio. O serviço de sacerdócio no tabernáculo foi dado a Arão. Arão também era descendente de Levi. E por alguma razão eles começaram a entender, nós também somos descendentes de Levi. E por que tem que ser Arão e sua família e não nós? Ou seja, um questionamento. Preste atenção, porque a história que eu contei, que foi criada, fictícia, falava a respeito de uma rebelião legítima. E a rebelião, ela sempre tem esse som quando começa no coração. Ela começa a parecer que há o quê? Uma justificativa. Bem, vamos lá. Essa rebelião, então, gerou o quê? Um temor muito grande no coração de quem? De Moisés. Se você continuar lendo o verso de número 4, diz que Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se. Alguns textos diz, prostou com o rosto em terra. Por que Moisés faz isso ao ouvir essa reclamação desses 3 homens? Porque no coração de Moisés tinha intimidade com Deus. Quantos creem nisso? Amém? Moisés entendeu imediatamente, ele detectou que aquele espírito de rebelião ia gerar algo ruim. Por isso que Moisés vai com o rosto em terra, porque ele falou assim, mais ou menos, querido, só para vocês entenderem, é como você ouve uma coisa tão terrível, você fala assim, misericórdia, Senhor. Quantos falam misericórdia de vez em quando? E quando você fala misericórdia, é justamente isso, você está pensando, Senhor, tem misericórdia. Não pesa a mão agora, não. Porque na hora que ele ouviu essa palavra, essas palavras de Coré, Datã e Abirão, ele imediatamente detectou, a rebelião não é algo que vem de Deus. Eu acredito que no coração de Moisés, que teve a revelação maior do Pentateuco, que entendeu vários aspectos de como tudo começou, inclusive a criação, Moisés percebeu que a rebelião teve um fruto, um lugar muito ruim, que foi aonde? Começou tudo lá no céu. Moisés sabia que a rebelião de Satanás dividiu o céu de certa forma. E aquela rebelião tinha poder de dividir e de destruir o povo de Deus. É por isso que então no verso de número 4, quando você contextualiza, por que Moisés vai com o rosto em terra? É porque Moisés entendeu, isso aqui não é algo bom. Diga assim, rebelião nunca é bom. Vamos continuar lendo o texto. E ao ouvir esses 3 rebeldes, preste atenção, Moisés clama a Deus e diz que esta questão seria resolvida por quem? Por Deus. Olha o verso de número 7. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. É interessante que Moisés nos traz aqui uma importante lição. É Deus quem fará juízo quando a rebelião surgir no meio do povo. Preste atenção nesses ensinamentos de Moisés. Moisés poderia muito bem usar da sua autoridade, mas Moisés entendeu que essa questão da rebelião aqui era uma rebelião tratada para quem? Nos céus. Deixa Deus resolver isso. Quando eu estava ensinando o livro de Judas aos meus estudantes que estão ansiosos para que eu volte, eu quero que eles fiquem com saudade de mim agora. Vamos ficar com saudade. Eu estava dizendo para eles, quando a gente estudou aquele livro, tão importante livro, que quando houve a disputa pelo corpo de Moisés, preste atenção, diz que o arcanjo Miguel veio e conteve com quem? Com Satanás. E olha que o texto diz, está lá, você pode ler. Ele não diz, você está repreendido, mas ele diz que o Senhor te repreenda. E eu ensinei para os alunos aquele dia, por que o próprio arcanjo Miguel também em autoridade não repreendeu? Porque ele falou, essa autoridade não foi dada por mim, então que seja aquele que te deu essa autoridade que te repreenda. Preste atenção que aqui tem um ensinamento muito importante para nós. Há questões que não foi eu e você que delegamos essa autoridade. E cabe ao Senhor fazer o julgamento quanto a uma rebelião. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Eu não sei você, mas quando Moisés fala isso me assusta. Porque é Deus que vai julgar a questão. E Deus é justo juiz, amém? Não cabe a nossos argumentos para tentar convencer Deus. Deus vai vir e virá com um justo juiz.
Aparentemente, tais homens não aprenderam nada com o que eles tinham ouvido na história. O livro de Números é um livro que poderia até mesmo ter um contexto ou um tema diferente, né? Que é chamado de Números por causa da primeira palavra do livro, mas poderia bem ser chamado do livro da rebelião. Esses homens que estavam se rebelando contra Moisés e Arão aqui, poderiam ter se lembrado, para nós em capítulos, mas há pouco tempo eles tinham presenciado uma outra rebelião. Para nós no capítulo 12 tem essa história, de quem? De Miriam e o próprio Arão, que se rebelaram contra quem? Contra Moisés. E as consequências foram terríveis. Eu não sei por que isso acontece, mas o ser humano não aprende com os erros dos outros. Você já prestou atenção nisso? Parece que a gente quer quebrar a cara, pagar para ver se aquilo vai ter esse fim mesmo. A gente vê que o negócio deu ruim, e a gente fala assim, não, mas deu ruim com ele, comigo vai dar certo. Por que vai dar certo? A história é a mesma, o contexto é o mesmo. De certa forma, o personagem era o mesmo. Eu diria já de cara, querido, estou fora. Você não viu o que aconteceu com Miriam, que é a irmã do cara? Vocês vão mexer com ele. Mas tem gente que não aprende. Diga assim, tem gente que não aprende. Vai pagar para ver, amém. Me chama a atenção e considere, por favor, a humildade de Moisés. Moisés estava sempre disposto a submeter tudo a Deus. Eu aprendo muito com Moisés. A verdade me inspirou em vários momentos do meu ministério, as ações de Moisés. Ele não estava preso a nenhum tipo de vaidade, a sua posição, busca de poder. Ao contrário, ele deixa Deus dar a palavra final. Moisés simplesmente falou assim, eu vou colocar nas mãos de Deus. E deixe Deus ser o juiz. Ouça as palavras de Moisés nos versos 8 a 11. Moisés falou novamente a Corá. Ouça agora, levitas. Acaso lhe parece que de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre todas as comunidades de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e aos seus companheiros levitas esta função. E agora exigem também o serviço sacerdotal. Vocês estão vendo o espanto de Moisés? Na verdade, é contra quem? Estão me acompanhando? O Senhor, que você e os seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para que se queixem dele? Moisés, uma humildade tremenda, ele fala assim, olha, eu não estou entendendo vocês. Eu não estou entendendo vocês que têm tanto, já receberam tanto, permitir que essa rebelião tola entre no coração de vocês. E Moisés aqui deixa algo muito claro para nós. Ele diz assim, preste atenção, levitas, foi Deus que escolheu vocês para o trabalho que vocês estão realizando. Ele deixou claro aqui que o chamado vem de Deus, queridos. Seja qualquer que seja a função que alguém venha realizar, foi Deus que deu. Quando você está entendendo isso? Foi Deus que colocou. E os levitas foram chamados pelo Senhor, é Ele que escolheu ele, é sobre a sua soberania, sobre a sua vontade. Eles não fizeram nada para agradar a Deus, foi Deus que falou assim, eu quero que os levitas cuidem da parte de incensário, da parte dos pães, da parte de todo, eles vão cuidar dessa parte ali, eles vão ser parte do tabernáculo. Eles entenderam que tinham chamado, mas eles quiseram mais. Como eu disse a respeito da primeira história, qualquer semelhança é mera coincidência. É tão interessante que as pessoas não se contentam com aquilo que Deus deu para elas. Deus deu um dom para elas. Eu estava vendo os irmãos cantar aqui, eu queria tanto ter a voz de vocês. Eu fico olhando e falei, nossa, mas não é a minha praia. Quantos estão entendendo? Não é o meu dom. Não é o que Deus deu para mim. E eu estou feliz que tem pessoas que têm o dom de tocar, de cantar, de outras habilidades que eu não tenho e você talvez não tenha.
Mas Deus te deu algo, Deus te chamou para algo, Deus te comissionou algo. E a palavra para nós hoje é: contente-se com aquilo que o Senhor te entregou. Contente-se com o teu chamado. Era para os levitas estarem felizes por terem sido escolhidos para algo tão nobre. Mas o inimigo sabe minar os corações. E ao invés de mostrar o amor de Deus, gerou neles o quê? Inveja. Gerou no coração deles o querer o que o outro tem. Há um ditado que diz que a grama do vizinho parece sempre mais verde, né? Não é, é ótica. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por dificuldades. Achar que algo é melhor que o que você tem é só ilusão. Não sei se é essa a razão que eles acharam. Talvez eles acharam: o trabalho de levita é muito trabalho, de sacerdote é mais fácil, deixa eu fazer o de sacerdote. Até eles calçarem o sapato do sacerdote. Não é verdade, pastor Pedro? Até pôr os shoes e falou assim: rapaz. Eu estava esses dias com o Enoch, nós conversando, o Enoch está lá em cima. E ele falou: pastor, misericórdia, volta logo. Eu falei: o que foi, querido? Porque eu dei uma ordem para ele: não me chame, eu não sei se Jesus está voltando e eu estou ficando. Mas não me chame para nada. E ele, colocando ele na berlinda mesmo. Quando eu voltei, ele estava assim, mais a Catiúcia: pelo amor de Deus, pastor, volta logo. Eu falei: entendeu um pouquinho? Ele falou: pastor, como é que o senhor aguenta? Eu falei assim: não sei também. Não sei. Mas a gente acha que às vezes o trabalho de alguém é mais fácil, ou glorioso, ou melhor, até que você começa a fazer. Preste atenção, há dificuldades em todos os trabalhos que você for fazer na vida. Quando você está entendendo? Eu não sei se essa era a razão, mas por alguma razão, os levitas quiseram o que era trabalho de Arão e seus filhos. E aí Moisés chamou eles para quê? A gente viu um teste. O teste que era para Corá e seus seguidores deveriam fazer era algo que era reservado apenas aos sacerdotes: queimar incenso perante o Senhor. Olha o que diz: quem pudesse queimar incenso diante do Senhor sem ser destruído. O teste, gente, para nós não faz sentido, mas para quem estava na congregação entendeu. Sem ser destruído pelo fogo da santidade de Deus, provaria ter sido divinamente escolhido para o ministério sacerdotal. Mais uma vez, eu digo que essas pessoas não aprendem com os exemplos dos outros. Era para eles terem se lembrado de quê? Da história dos próprios filhos de Arão. Os próprios filhos de Arão. Levítico capítulo 10, você pode ler depois, verso 1 e 2. Apresentaram ao Senhor o quê? Fogo estranho. Tem gente aqui que lê a Bíblia. Fogo estranho. E foram o quê? Consumidos imediatamente. Eu não sei vocês, mas se me chama para um teste desse, eu falo assim: você está doido, eu estou fora. O que aconteceu com eles que eram sacerdotes não vai acontecer comigo? Mas eles não. Eles ignoraram completamente. Eles simplesmente estavam ali, como eu coloquei aqui, cegos. Por quê? Porque o inimigo tinha plantado no coração deles a rebelião. Uma das coisas que a rebelião faz, ela cega a gente da lógica, ela cega a gente dos exemplos, ela cega a gente até mesmo das desgraças que outros passaram por causa da rebelião. O diabo, ele é igual aquele cara que fica, quando criança eu tinha muito: vai lá, vai lá, vai lá, vai dar certo, você pode, você vai conseguir. Olha o seu tamanho. Não, mas rapaz, se eu fosse você, eu ia. Quanto sabe dessa voz? Né? Vai lá, você pode. Quando criança, a gente tinha aquele amigo da escola. Eu estava conversando ali com o meu amado Francisco. Nós éramos assim mais ou menos de uma mesma geração, né? Hoje em dia mais tranquila, paz e amor. Mas a nossa geração era terrível, queridos. A hora do recreio podia ser uma bênção, mas podia ser o dia mais terrível da sua vida. Tudo depende daquele amigo seu, ou daquele colega de escola ter te ameaçado ou não. E sair para o recreio era algo terrível. Eu me lembro uma vez que eu saí por recreio. Eu sou magro hoje, mas eu era muito mais magro. Eu parecia uma sariema, eu não tinha nada, queridos. Eu era muito magro. Hoje eu estou forte. E esse rapaz que invocou comigo, ele era assim, cheinho, para aquela idade, ele era maior do que todo mundo. E ele falou que ia me bater.
Irmãos, eu perdi a fome, eu fiquei não quero sair. Todo mundo, vamos embora. Aí começa aquelas conversas, né? Tá com medo, tá com medo. Aí o outro, rapaz, bora lá, eu tô contigo. Vamos lá, você pode, você corre dele. Para quê, né? Aqueles que incentivam você a morrer. Aí vai eu lá, né? Aí quando o negócio estava apaziguando, irmãos, apaziguando já, a gente discutiu, falei, não foi bem assim e tal. Alguém pôs aquela bendita mão no meio. Quantos lembram disso, tá, mão? Duvido, você tem coragem de cuspir aqui. Para quê? Aí cuspiu e tirou a mão. Pegou no rosto do outro. Né? Deu confusão, rebeldia, briga. Ou seja, apanhei pra caramba. Então, a gente sabe, a gente vê essas histórias, a gente vê acontecendo com outros, mas a gente acaba caindo. A gente acaba se metendo num lugar que não vai dar um bom final. E exatamente isso. Então, o inimigo cegou eles. Vamos para os próximos versos, para a gente ganhar tempo. Versos 12 agora. Então, Moisés também mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam, eu achei muito interessante isso aqui: não iremos. Não basta você ter nos tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosses autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou à terra que produz leite e mel com fartura, e nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar esses homens? Não iremos. Verso de número 15, Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: não aceite as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhes fiz mal algum. Observe que Datã e Abirão não quiseram participar do teste. E a gente, ao ouvir isso, parece que eles eram gente boa. Porque tem gente que no meio da rebelião tenta se passar como bonzinho. Mas se a gente percebeu que estava unido na rebelião, tem o porquê de estar unido à rebelião. Talvez a causa que o levou para a rebelião não é a mesma, mas estava lá. Moisés propôs, eles disseram, não vão. No texto deixa claro que a rebelião deles aqui não era com o mesmo propósito de Coré. Coré era levita. Coré estava em rebelião contra quem? Contra Arão e a sua liderança de sacerdote. Já esses dois homens, a rebeldia deles era contra o próprio Moisés. Um se rebelou contra o sacerdócio, o outro contra a liderança de Moisés. Olha o que eles disseram: não basta você nos ter tirado do Egito. É interessante, quem foi que tirou eles do Egito? Deus. Mas o que o diabo faz? Já começou, a mente deles estava tão confusa, tão obscura por causa da rebelião, que eles começaram até a distorcer o que tinham vivido com Deus. E estavam então culpando Moisés. Mais uma vez a história que eu contei no início. Eles estavam buscando uma justificativa para se rebelar contra a liderança de Moisés. Olha a distorção que o inimigo consegue fazer no coração de uma pessoa que está em rebeldia. Ele começa a fazer comparações do hoje com o passado. E o pior, ele começa a achar que a miséria que ele tinha vivendo hoje, ou que ele tinha no passado, o que ele está vivendo hoje, o que ele tinha no passado, aquela miséria, era melhor do que ele está vivendo hoje. No Egito, queridos, eles eram o quê? Escravos. Escravos. Eu parei para pensar sobre isso, esse texto, porque o texto você tem que parar e fazer pergunta. Eu falei assim, vida no deserto não deve ser fácil, não é verdade? Você caminhar no deserto, sol escaldante, frio à noite, falta de comida. Tinha que crer em Deus todos os dias por milagre do maná. Quando queria uma carninha, tinha que chorar e Deus mandava codornas. Mas era difícil. Montar tenda, desmontar tenda, caminhar, muito difícil. Mas dizer que vida de escravo é melhor que vida de deserto, aí eles foram longe demais. Então eles começaram, a rebelião começou a colocar no coração deles, você está vendo aí? Sua vida não podia estar assim.
Você não podia estar vivendo isso. Você não podia estar passando por essas coisas. O coração do rebelde é fértil terreno para o diabo. Ele começa a fazer o quê? As grandes questões da vida. Achar um culpado. Sua vida não está muito boa porque você tem que entender. Olha para Moisés. A culpa é dele. Foi ele que te tirou daquela terra boa que você estava vivendo. Aquela rede tranquila que você vivia. Sabe, aquela caminha gostosa que você dormia lá na escravidão. Ele nem falou dos chicotes, do fato de eles estarem vivendo por mais de 400 anos como escravo. E clamando a Deus dia e noite para que Deus os libertasse. Só mostrou para eles assim, não, aquilo era bom. E a vida que você está hoje é uma miséria. Rebele-se contra ele. Queridos, o diabo faz exatamente isso. Ele começa a maquiar na cabeça das pessoas e fazer um nó, porque ele permitiu que a rebelião entrasse. E eles começam a fantasiar que até a desgraça que eles viviam é melhor do que eles estão vivendo hoje. Pessoas rebeldes, elas estão tão cegas que elas não conseguem entender o que elas estão vivendo hoje. O rebelde fica cego. Aí eles começam o quê? A pôr culpa. Mas eles esquecem. O rebelde, ele tem memória curta. Eles começam a esquecer das coisas. Eles começam a achar culpados e esquecer que a razão pela qual eles estavam ali tinha nada a ver com Moisés. Se você ler a história de Números, capítulo de número 13, não era necessário, mas o povo quis ir ver a terra. Então Moisés separa o quê? Espias. E envia os abençoados para ver a terra que finalmente Deus estava dando. Irmãos, eles estavam na porta do gol. Eles estavam prontos para entrar no que finalmente Deus tinha para eles, depois de um curto tempo de saída do Egito. As coisas estavam para acontecer. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quem estamos enviando para ver aquilo que Deus tem para nós. Presta atenção que esse é o grande ensinamento. É você que tem que ver o que Deus tem para você. Porque olhos diferentes do seu pode distorcer a promessa que Deus tem para a sua vida. E naquele dia, 12, escolheram eles, enviaram. Manda fulano, manda ciclano, vai ver o que você tem. Queridos, o que Deus tem para vocês são os seus olhos que tem que ver. E eles foram. E chegaram lá e viram. 2 viram a terra. 10 viram as dificuldades da terra. 2 viram as bênçãos exatamente como Deus havia prometido. 10 só viram as muralhas, os gigantes e todas as dificuldades que eles iam enfrentar. E 10 voltaram. Eu não sei você, mas matematicamente 10 tem mais poder de influência do que 2. E 10 foram suficientes para minar o coração de todo Israel. Dizendo assim, olha o que Deus fez conosco. Nos trouxe até aqui para nos matar agora, nesta terra. E aquilo irou o coração de Deus. Deus quis ali, naquele momento, acabar com todo o povo. Foi Moisés que clamou, queridos. Foi o sacerdote, foi o líder que clamou e falou assim, não, Senhor, senão o que vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los aqui no deserto. Deus falou assim, então faz o seguinte, vão morrer de morte natural. 40 anos no deserto não foi de ideia de Deus. Foi o tanto que eles demorou de morrer. Porque Deus estava doido para matar. Se eles morressem logo, tinha sido 2 semanas. Mas tem gente que dura. E eles ficaram ali muito tempo. Então eles disseram, 40 anos no deserto. A culpa é sua que você não morreu logo. Morria logo então. Mas eles estavam lá caminhando 40. E a culpa era de quem? De Moisés? De Deus? Não, deles. Então quando Datã e Abirão começam a reclamar a Moisés, nós estamos nessa vida por sua culpa. Eles esqueceram completamente que a razão que eles estavam vivendo aquilo era por culpa deles. Por culpa do povo. E por que eu sei que ele estava incluído? Porque Deus falou claramente, só os 2 iam entrar na terra. Caleb e Josué. Todos os outros, então, estavam envolvidos nessa percepção equivocada do que era a terra. E por isso iriam perecer. Então eles sabiam disso. Deus havia trazido essa sentença há muito tempo. Mas tem gente que erra, desobedece, ira a Deus e lá na frente quer achar culpado. Preste atenção. Às vezes as coisas estão dando errado porque nós erramos.
Há um capítulo no livro que a gente ensina Homem ao Máximo, que é: as desculpas param aqui. Preste atenção, as desculpas param aqui. Pare de culpar pessoas por causa dos erros que você está, ou das dificuldades que você está vivendo hoje. Não tem nada a ver com fulano A, fulano B. Às vezes foi decisão errada que você fez lá atrás. Isso muda tudo. Transforma tudo. Eu estava tentando ajudar uma pessoa que está até hoje preso ao abandono lá atrás da infância. Eu falei assim: se liberte disso. Liberte-se do seu passado. Pare de culpar fulano A, fulano B. Não. E infelizmente aconteceu isso com você, mas é um novo tempo. Amém? É uma nova hora. Pare de ficar achando culpados. Nessa ocasião, eles estavam tentando culpar a Deus. O inimigo faz exatamente isso. Tenta colocar no coração do rebelde a justificativa para as suas desgraças. E não é o que acontece hoje? Ele olha para a nossa vida, às vezes, que está passando por um momento difícil. E ele começa a dizer: você está vendo que você está vivendo isso aí? A culpa é do seu esposo, que não é homem de Deus. É culpa da sua esposa, que fala muito. É culpa do pastor, da igreja que você está, que não tem unção de Deus. É culpa do fulano de tal, que não prega como você gostaria de ouvir. A culpa de A e de B, mas nunca daquilo que você pode ter feito de errado na sua vida. Já parou para pensar que o diabo faz exatamente isso? Ele começa a plantar no coração do rebelde e dar a ele uma justificativa, que a vida dele estava em desgraça, por causa de A, B ou C, mas nunca por causa daquilo que ele fez. Mas hoje isso vai cair por terra, amém? Essa mensagem, e eu não estou dizendo com a igreja nossa não, estou falando que essa mensagem precisa chegar no coração de muita gente que está vivendo exatamente isso que eu estou falando. A vida da pessoa está difícil, mas está difícil por causa de decisões erradas que ela fez lá atrás. A Bíblia é clara: de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente isso colherá. Às vezes é colheita na vida da pessoa. Às vezes é uma decisão que ele fez lá atrás, que hoje está trazendo os frutos, e frutos ruins. E a gente precisa entender que isso acontece, parte da vida. De vez em quando eu colho algumas coisas e falo: mas por que, Deus, o que eu estou fazendo agora? Não agora, mas você fez lá atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? E é difícil. E a gente tem que reconhecer. Esse capítulo do livro que eu falei devia voltar, né? De novo, voltar aqui na igreja. A culpa as desculpas param aqui. É hora de assumir os nossos erros, amém? Se Abirão e Datã tivessem reconhecido isso, as coisas tinham parado. Para a gente resumir, qual foi a consequência de toda essa rebelião? Eu vou ler bastante agora os versos 16 em diante, até o verso de número 33. Olha as consequências. E Moisés disse a Corá: vocês e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem diante do Senhor. Arão também virá. Ou seja, os dois que eu acabei de mencionar não foram, mas Coré foi. Você e cada um desses seus 250 seguidores preparam um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-los diante do Senhor. É interessante que Corá conseguiu convencer 250 pessoas a seguir na sua loucura de rebeldia. É interessante como que a rebeldia ela tem assim, o poder de disseminar. É por isso que a gente precisa detectar qualquer espírito de rebeldia. Começa em um, mas logo se alastra. 250 estavam seguindo ele, nessa loucura, nesse suicídio espiritual. E lá foram eles. Cada um deles preparou um incensário, verso 18. Acendeu fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda, olha a palavra aí, instigado. Você tem uma Bíblia, coloca aí, porque isso que o diabo faz, ele instiga toda a comunidade contra Moisés e Arão. E todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Olha mais uma vez o coração de Moisés e Arão. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, Tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou.
Essa parte que muitos não vê do coração do sacerdote é o clamor que muitas vezes a gente faz por pessoas que se rebelam contra a gente mesmo, mas a gente clama a Deus ainda, para que a ira de Deus não acenda contra as pessoas que se rebelam contra nós. E queridos, isso não vem de nós, viu? Isso não vem de um sacerdote, isso vem de Deus. É um amor sobrenatural que Deus dá. Porque o humano dá vontade e falou assim: Deus, mata, mas mata logo. Mas vai lá. É necessário que fiquem irados com toda a comunidade quando somente um homem pecou. Então o Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Sublinhe na sua Bíblia, se você tem aí, se afaste. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afaste-te das tendas desses homens perversos e não toque em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou da tenda de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada da tenda. Presta atenção que eles não quiseram participar do templo, mas estavam parte da rebelião, e a rebelião deles era outra. Junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. É tão triste que até, quem não tem nada a ver para pagar o prazo. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca, e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram o quê? Desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de falar estas palavras, o chão debaixo deles rachou, a terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Eu queria que alguém tocasse o piano para nós, por favor. Queridos, infelizmente a rebelião levou um fim trágico. O que foi? A destruição. Porque é isso que a rebelião vai causar sempre. A rebelião sempre vai levar à destruição. Interessante que não foi só uma destruição dos rebeldes, até pessoas inocentes que estavam debaixo da autoridade deles sofreram. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim: Senhor, eu te dou graças que vivemos num tempo da graça. A gente esquece o tempo que a gente está vivendo é um tempo da graça. O tempo da graça é um tempo que a gente precisa apreciar demais, queridos. Se não fosse pela graça de Deus, nós não podíamos nem estar aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não podíamos nem chegar na presença de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é a razão, como diz o apóstolo Paulo, de não sermos consumidos. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua rejeitando a rebeldia. Deus continua tratando a rebeldia da mesma maneira. Deus é imutável. Deus continua o mesmo. Você que me ouve, Deus continua o mesmo. Talvez as consequências não são tão drásticas e severas como a gente assistiu aqui nesse texto. Mas elas vêm. Elas geram consequências. E às vezes consequências inocentes. Uma decisão errada, equivocada, rebelde contra Deus pode gerar uma desgraça em uma família por gerações. Por gerações. Famílias podem sofrer por gerações. Pastor, mas o senhor está falando que a maldição fica, querido, se a pessoa não tem Deus. Sim, principalmente a rebelião contra Deus. Ela está aí para mostrar que o homem sem Deus está em rebeldia. E as consequências ficam para a sua família, para os seus descendentes. E nós que conhecemos o Senhor,
Será que tem uma aplicação para nós? A história vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 12, você lê em casa depois. Moisés, eu vou só abrir para ler os primeiros versículos, 1 Coríntios 10. Olha o que diz esse texto. Eu acho que Deus não ia permitir que isso viesse assim, inspirado pelo Espírito Santo para nós, se não tivesse nada a ver, né? Como diz muita gente, tem nada a ver. O nada a ver está levando muita gente à destruição. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Queridos irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiverem todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Moisés, ele estava claramente falando daquele povo. Eles passaram pelo mar, saindo passaram pelo mar ali, a saída milagrosa pelo Mar Vermelho. E ele diz, todos eles foram batizados na nuvem do mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, todos eles beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era quem? Era Cristo. Ele está falando o seguinte, presta atenção, a rebeldia, sim, existe uma rebeldia num homem sem Deus. Ele está rebelde contra Deus, ele está distante de Deus, até que os olhos deles possam ser abertos e eles venham ao conhecimento do Senhor. Mas aqui ele está falando agora com crente, com pessoas que conhecem a Deus. Porque ele está falando de todas essas experiências que são muito similares às nossas. Nós também fomos batizados, nós também passamos pelas águas, nós também recebemos o alimento espiritual que é esta palavra, nós também bebemos da água viva que é o Cristo vivendo em nós, e rios de água viva fluindo dentro de nós. Mas o verso 5 ele vai dizer que entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Preste atenção, ele está falando assim, irmãos, não ignores esse fato. Não ignores esse fato. Deus não se agradou da maioria deles, por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos tornei idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar à orgia. Mais uma vez, rebeldia contra a palavra de Deus. Verso 8, não vos entreguemos à imoralidade, como algum deles assim agiram. E num só dia, morreram cerca de 23 mil. Verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova, a paciência de Cristo como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Essa palavra murmuração aqui é rebeldia. Não sejam rebeldes como eles foram. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre que no final dos tempos já chegou. Assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caiam. Eu tive um sonho, e vocês sabem disso. E nesse sonho Deus me mostrava 3 demônios: rebeldia, lascívia e ingratidão. Eu não sei se é coincidência ou não, mas aqui eram 3 rebeldes. 3 espíritos que se levantaram. E eu falo isso com muito temor, porque embora nós estamos sendo constantemente alertados por Deus, muitos, como nós acabamos de ouvir aqui, não estão prestando as advertências dadas pelo Senhor. Muitos ainda estão ignorando esses fatos. E achando que é ok fazer certas coisas. Queridos, a palavra para nós é bem clara. Não só nós não devemos fazer, mas se afastar de quem está fazendo. Estão entendendo? Pastor, eu não estou fazendo. Amém. Então qualquer vestígio de qualquer rebeldia, murmuração, orgia, qualquer coisa desse nível,
Afaste-se, para que você e os seus descendentes não sofram as consequências que virão sobre os rebeldes. Você está entendendo o que Deus está falando? Você que me ouve, está me entendendo? Não dá para partilhar mesa com rebelde. Não dá para estar em conversinhas com rebelde. Salmo de número 1 vai nos dizer: nós não sentamos, nós não nos detemos e nós não comunhamos com quem tem valores diferentes dos nossos. Pastor, nem para pregar o evangelho, só se for para pregar. Vá. Mas tem conversa que não nos cabe. Tem coisinhas que vêm sorrateiramente, que você detecta. Quem tem um espírito fala assim: gente, isso aqui está levando a um espírito de rebeldia. Mas pastor, acontece na igreja várias vezes. Quantas vezes pessoas que estavam do meu lado aqui na igreja por anos soltava aquela palavra, aquela brincadeira, aquele comentário, aquela observação, e que na hora parecia ser uma graça, parecia ser só um comentário, mas que depois, orando, o Espírito Santo falava: cuidado, porque isso é rebeldia. Cuidado, porque isso quer contaminar o seu coração, porque a rebeldia, ela contamina corações, ela cega entendimento, ela muda todo o cenário da sua vida e faz você achar que tudo que está acontecendo na sua vida agora tem uma justificativa e você tem uma razão de estar se rebelando. Eu aprendi isso com um irmão aqui na igreja, um irmão que eu amo tanto, e se você me ouvir dizer: não, te agradeço por aquela palavra, um dia que você me deu, eu nunca esqueci. Ele me disse uma vez assim: pastor, eu prefiro estar errado debaixo de submissão do que querer estar certo em rebeldia. Eu ouvi aquela palavra e falei assim: como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou assim: pastor, quando Deus fala com o meu líder, eu sigo. Mesmo se ele está errado, eu vou orar e tudo. Mas sabe, eu prefiro estar em submissão, mesmo estando alguma coisa errada, do que querer estar certo em rebeldia. Porque Ele vai prestar conta a Deus na minha vida. Aquilo me deu um temor. Que eu falei assim: meu Deus, qual a grande responsabilidade que um líder tem. Eu olhei para o pastor Fernando e falei: meu Deus, guia esse homem, porque se ele errar, todo mundo cai. Todo mundo vai para o buraco junto. A pergunta não é se o seu líder é ou não a pessoa certa, é se você está orando para que ele não erre. A pergunta não é se o líder de louvor escolheu as músicas que está na unção, mas se você está intercedendo para que ele esteja conectado com Deus. A gente tem que parar de começar a achar por que isso não está acontecendo, mas se você se levantar para orar por aqueles que Deus levantou, por os lugares que estão acontecendo, as coisas vão mudar, em vez da rebeldia entrar no teu coração. Pare de achar culpados por que a unção A não está acontecendo, por que o movimento não está acontecendo em determinados lugares, o que você está fazendo para que isso venha acontecer. A gente tem que começar a olhar as coisas como elas são, e não deixar que a rebeldia ache lugar nos nossos corações. A casa do Senhor, as coisas do Senhor é algo muito sério, queridos. Eu tenho muito temor de falar isso, porque é um outro contexto. Tem gente que fala assim: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Isso é um outro contexto, mas eu tenho muito cuidado quando eu falo das coisas de Deus e das pessoas de Deus. Eu tenho muito cuidado com, às vezes até mesmo pessoas que compartilham coisas. Eu falo assim: queridos, eu não estou nesse contexto, eu não vi, eu não estava lá. Então, vamos tomar cuidado. Deus que o chamou, Deus trate com ele. Amém? Mas que não sejamos, usados pelo inimigo para gerar rebeldia. Isso não no meu coração, não na minha vida, porque eu sei que as consequências são terríveis. Aconteceu com Corá, com Datã e Abirão, e Paulo nos alerta, nós, a igreja do Senhor, para observar essas coisas e não deixar que encontre lugar nos nossos corações. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para completar essa palavra dentro de nós, para falar aquilo que eu e você precisamos de ouvir dele. Depois de ter falado todas essas coisas, a gente tem que dizer ao Espírito Santo: vê se é em nós alguma rebeldia, alguma coisa que te desagrada. Rebeldia contra a tua palavra, rebeldia contra aqueles que o Senhor colocou como liderança na minha vida. Oh Deus, afasta de mim todo espírito de rebeldia que possa querer encontrar lugar dentro de mim, Senhor.
Ó Deus, e que eu possa ser, Senhor, um instrumento da harmonia, da paz, da reconciliação, da expansão do corpo. Mas que eu não seja, Senhor, de maneira nenhuma, jamais, instrumento de divisão. Queridos, às vezes as pessoas que cometem ou fazem divisão, parece que a vida delas está bem agora. Mas essa palavra não pode mentir. Moisés disse que se nada acontecer com o rebelde, ele não era homem de Deus. E ele estava debaixo de uma palavra de Deus para falar isso. Eu nunca vi um rebelde se dar bem. Eu nunca vi um rebelde se dar bem. Eu nunca vi pessoas que causaram rebeldia na casa de Deus se dar bem. Nunca. Alguns parecem que estão bem agora. Mas eu sei que no íntimo, na intimidade mesmo com Deus, na intimidade pessoal, na saúde, nas finanças, não está nada bem. Você quer uma proteção na sua vida? Não deixe que a rebeldia entre no teu coração. Nunca seja alguém que cause rebeldia, que participe de rebeldia. Fala assim: rebeldia eu estou fora. Porque eu quero a proteção, a bênção e o cuidado do Senhor. Pai, que essa palavra encontre corações e sare a tua igreja, e que permeie pelos 4 cantos da terra, e que seja, Senhor Jesus, um antídoto contra futuras ações de rebeldia contra o teu povo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.